Com a decisão tomada e Hiroshima escolhida como alvo, os Estados Unidos iniciaram os preparativos finais para usar a nova arma. O mundo estava prestes a testemunhar algo jamais visto na história humana. Na manhã de 6 de agosto de 1945, o bombardeiro Enola Gay decolou da ilha de Tinian, a bordo a bomba Little Boy, contendo 64 quilos de urânio enriquecido. Às 8h15 da manhã, o comandante Paul Tibbets ordenou o lançamento. A bomba caiu por 43 segundos antes de detonar a cerca de 600 metros do solo. Em um instante, uma bola de fogo de mais de 4.000 graus Celsius se formou. O ar se transformou em fogo. O vento se tornou onda de choque. As construções desapareceram. Mais de 80.000 pessoas morreram imediatamente. Corpos foram vaporizados. Sombras humanas ficaram gravadas nas paredes. O calor era tão intenso que derretia metal e vidro. Nos arredores, casas queimavam. E quem não morria pela explosão era consumido pelas chamas. A cidade se transformou em um inferno. Os poucos que sobreviveram vagavam entre os destroços, com a pele pendendo em tiras, implorando por água, sem entender o que havia acontecido. Um pescador que sobreviveu recordou mais tarde: era como se o sol tivesse caído sobre nós. Os sobreviventes ficaram conhecidos como Hibakusha, as pessoas atingidas pela explosão. Eles viveriam o resto da vida com lembranças e feridas que o tempo jamais curaria. A cidade estava destruída. Hospitais, médicos, remédios. Nada havia sobrado. Os feridos eram tantos que os próprios sobreviventes improvisavam bandagens com o que encontravam. E então, algo estranho começou a acontecer. Mesmo aqueles que pareciam ter escapado ilesos começaram a adoecer. Sangramentos, febres, perda de cabelo, queimaduras que não cicatrizavam. Era o efeito da radiação. Algo que ninguém compreendia direito na época. Muitos morreram dias, semanas e até meses depois da explosão. Alguns simplesmente desfaleciam no chão, sem explicação. Hiroshima havia sido o primeiro laboratório involuntário da era nuclear. Três dias depois, enquanto o governo japonês ainda tentava entender o que havia acontecido, um novo bombardeiro, o Boxcar, decolava rumo a outro alvo, Kokura. Mas as nuvens impediram a visibilidade e o avião seguiu para o alvo secundário, Nagasaki. Às 11h02 da manhã de 9 de agosto, a bomba Fat Man foi lançada. A explosão foi ainda mais poderosa que a de Hiroshima, embora o vale montanhoso de Nagasaki tenha contido parte da destruição. Mesmo assim, mais de 70.000 pessoas morreram. O calor, a onda de choque, a radiação, o mesmo inferno repetido. As igrejas e fábricas da cidade foram pulverizadas. Famílias inteiras desapareceram. O Japão, enfim, entendeu que não havia mais saída. Nos dias seguintes, o imperador Hirohito tomou uma decisão sem precedentes. Pela primeira vez, ele falaria diretamente ao povo japonês. Em 15 de agosto de 1945, sua voz ecoou nas rádios. O inimigo utilizou uma bomba de novo e terrível poder destrutivo,
devemos suportar o insuportável e aceitar a rendição. A guerra havia terminado, mas o preço foi incalculável. Cidades inteiras destruídas, milhões de mortos e um planeta traumatizado pela visão do poder nuclear. Nos Estados Unidos, muitos celebraram o fim da guerra. Mas outros começaram a se perguntar: será que era realmente necessário? A decisão de usar as bombas atômicas é, até hoje, uma das mais controversas da história. Alguns defendem que ela salvou vidas, evitando uma invasão que poderia custar milhões de mortes. Outros acreditam que o Japão já estava prestes a se render e que o ataque foi um ato de demonstração de poder, um aviso aos soviéticos sobre a força americana no pós-guerra. O próprio Oppenheimer, atormentado pela culpa, declarou anos depois: "O sangue está em minhas mãos." A bomba que encerrou a Segunda Guerra abriu caminho para uma nova, a Guerra Fria. Um mundo dividido, onde a destruição total poderia acontecer a qualquer instante. Em poucos anos, Estados Unidos e União Soviética acumulariam armas capazes de exterminar a humanidade várias vezes. Hiroshima e Nagasaki foram reconstruídas, mas jamais se esqueceram do que aconteceu. Hoje, as cidades são símbolos mundiais da paz. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem para lembrar as vítimas e reafirmar a esperança de que algo assim nunca mais aconteça. Museus, memoriais e escolas mantêm viva a lembrança. As vozes dos Hibakusha ecoam em cada geração, alertando o mundo sobre os perigos do ódio e da arrogância humana. Hiroshima e Nagasaki foram mais do que o fim de uma guerra. Foram o começo de uma nova era. Uma era em que o ser humano percebeu que poderia destruir a si mesmo. As cicatrizes continuam, mas delas também nasceu uma mensagem. A paz não é apenas uma escolha, é uma necessidade para a sobrevivência da humanidade. O poder de destruir o mundo ainda está em nossas mãos. A pergunta é: aprendemos algo desde então? Se você quer continuar desvendando os segredos e as histórias das guerras que moldaram o mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Cada clique ajuda a manter viva a memória dos conflitos que marcaram a história.